Para você. O governo publicou nesta semana no Diário Oficial da União uma medida provisória com novas situações em que pode contratar profissionais sem prazo determinado e sem concurso. As regras devem ser usadas para tentar diminuir as filas de pedidos do INSS. Com a medida, o governo espera reduzir o estoque até outubro, ou seja, 6 meses depois do dia 17 de abril, data prevista para o início das contratações. A medida provisória altera pontos de uma lei que já permitia a contratação temporária sem concurso. Um dos pontos da medida prevê a contratação de servidores aposentados para trabalharem na mesma área de quando estavam na ativa, como, por exemplo, os da Previdência Social. A contratação é uma tentativa de diminuir as filas do INSS. Em 2019, o contribuinte esperou em média 2 meses e meio para ter uma resposta aos pedidos de benefícios. É a fila mais demorada dos últimos 5 anos no INSS. Idosos e pessoas com deficiência, que têm direito a um salário mínimo, são os mais prejudicados. Em janeiro, eles eram quase 490 mil do total de 1.300.000 de contribuintes com benefícios parados há mais de 45 dias. Somando os pedidos feitos há menos de 1 mês e meio, a fila passa de 2 milhões de pedidos represados. O Joseildo espera há mais de 1 ano pela aposentadoria. Desempregado, ele diz que o benefício faz falta. Faz falta, desempregado, sem dinheiro para nada, devendo para os outros. Chega nas firmas lá, eles não querem pegar, acho que por causa da idade, pelo menos o INSS tinha que dar uma solução. Para que as contratações temporárias comecem, o governo ainda precisa lançar um edital anunciando as vagas, remuneração e período de contrato. A previsão é que isso seja feito em até 15 dias. Até o início de abril, os convocados devem estar aptos a trabalhar. O governo quer contar ainda com a ajuda de militares da reserva, mas o decreto que autoriza essa contratação não foi publicado. O INSS diz que precisa de mais de 9 mil funcionários e que a fila deve ser regularizada 6 meses depois que os reforços chegarem. Não vai resolver do dia para a noite, porque esse problema já vem se agravando ao longo do tempo. Agora, o que nos deixa bastante preocupados é que, uma vez aprovada a reforma, em novembro do ano passado, até hoje, o sistema informatizado do INSS não está apto a receber benefícios com as novas regras. Você não consegue fazer uma simulação no site do INSS, os benefícios calculados com as novas regras não estão sendo sequer analisados, estão completamente parados, então é bastante preocupante. E agora a previsão do tempo nesta quinta-feira, na região sudeste, tempo encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em Minas Gerais, Espírito Santo e com chuva isolada no Rio de Janeiro. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo. Em Paracatu, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. A previsão é que chova cerca de 15 milímetros. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a previsão para março é de manutenção das condições de chuva de fevereiro, quando os principais reservatórios de hidrelétricas apresentaram recuperação de níveis. Por esse motivo, a bandeira continua verde neste mês. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira do mês de março será verde, assim como foi em fevereiro. Quem vai explicar o motivo disso para a gente é o Eduardo. Eduardo, qual que é o motivo disso? O sistema de bandeiras tarifárias ele foi criado pela Agência Nacional em 2015 e ele tem impacto direto na fatura de energia dos consumidores de energia elétrica. A matriz de geração de energia principal do Brasil ela é hidrelétrica. Só que para gerar esse tipo de energia é necessário que tenha água nos reservatórios. Quando cai o nível das chuvas e abaixa o nível dos reservatórios, é necessário comprar energia de termoelétricas, que é a mais cara. Em virtude da quantidade de chuva no início desse ano, o nível dos reservatórios do Brasil estão satisfatórios para a geração hidrelétrica. Por isso, não vai haver acréscimo na conta de energia elétrica. Tem previsão de mais chuva que continue nessa bandeira verde nos próximos meses ou ainda não é possível dar uma estimativa? A gente percebe que tem mudado um pouco a curva de chuva no país, né? Então a chuva que deveria ter acontecido em janeiro, aconteceu agora em fevereiro, continua em março. Então a expectativa é que continue a bandeira verde para os próximos meses. E no bolso do consumidor, né, o que isso impacta? Qual que é o benefício dessa bandeira verde?
Isso é interessante porque a primeira questão é que o consumidor tem uma conta mais baixa neste momento. Outra questão importante é que o consumidor deve continuar economizando. Por quê? Como é que se armazena energia elétrica? É através da água nos reservatórios. Então, se ele economiza nesse mês, ele tem uma conta mais barata esse mês e também nos próximos meses, pois a geração vai continuar sendo através de usinas hidrelétricas. Quem faz essa definição é a Agência Nacional, é o DME, como que funciona? Isso é nacional, tá? É através da ANEEL. Todo o sistema nacional de geração de energia elétrica hoje é interligado. Então, independente se tem muita água aqui em Poços de Caldas ou no Sudeste, mas se tem pouca água no Sul, por exemplo, a ANEEL faz essa análise toda e define a bandeira para aquele respectivo mês. Depois de quase 2 anos aprovado no Senado e devolvido à Câmara dos Deputados, o projeto de lei que institui uma nova política nacional para doenças raras segue parado no Congresso. Com isso, o acesso a tratamentos e medicamentos adequados pelo Sistema Único de Saúde fica ainda mais difícil. Carla tem epidermólise bolhosa, doença rara que provoca bolhas na pele e também nas partes internas do corpo. Ela já passou por 23 procedimentos para dilatar o esôfago e se alimentar sem tantas dores e desconforto. O tratamento é delicado e caro. Uma folha deste curativo de silicone custa R$100. O material é importado, tem boa aderência e não agride na hora de retirar. Nossos medicamentos são todos importados, né, específicos, então não está na rede pública. Então nós tivemos que entrar com um mandato de segurança pedindo ao Estado que fornecesse para nós. No princípio ele estava comprando tudo e a partir de 2015 começou a faltar alguns e hoje praticamente não temos nada. Quem tem a doença também sofre com o preconceito. Theo, neto da coreógrafa Débora Coker, foi impedido de entrar em um voo da Gol em agosto de 2013. Por ser uma doença rara, né, assim, ainda bem desconhecida, até no meio da saúde, né, do poder público e tal, a gente sofre muito preconceito, porque por essas lesões são bem visíveis, principalmente nas mãos, às vezes tem outros pacientes que têm mais lesões ainda e acham que pode pegar, né, que não sabem o que é. Pacientes com doenças raras como a Cláudia também enfrentam outras dificuldades, como a falta de interesse da indústria farmacêutica em investir em novos remédios. Eles inclusive são chamados de medicamentos órfãos pela baixa oferta, apesar da demanda tão urgente e necessária ao tratamento. Outro entrave importante é a lentidão do legislativo em propor políticas públicas necessárias para quem sofre destes males. O Hospital das Clínicas, em BH, mantém há 33 anos um serviço de genética médica para atender portadores de doenças raras. Neste tempo, ofereceu apoio e atendimento a mais de 10 mil famílias. A instituição também mantém um site com informações para profissionais da saúde e pacientes. O serviço de genética existe desde 1986. Ele foi criado com esse intuito de acolher os pacientes que têm doenças raras, doenças genéticas e que precisavam de atendimento pelo SUS. Né? Então são pacientes com deficiência intelectual, malformação congênita, síndromes genéticas bem estabelecidas mesmo, que são atendidos.